Neste vídeo, eu, Gabriela e as outras integrantes do grupo, Ana Luísa, Amanda, Esther e Lorraine, da turma 315 do turno da tarde, iremos apresentar a produção de uma bateria de zinco e cobre em solução aquosa eletrônica. Para ilustrar esse trabalho, a gente vai fazer um experimento muito conhecido. Ele é chamado de bateria de limão. Para fazer ele, a gente vai precisar de algumas coisas. Limões. A gente vai precisar de 6 limões, que serão os nossos eletrólitos. Mas a gente também poderia usar as laranjas, que também são frutas cítricas, mas também tomates, que também são cítricos. Porém, a gente também poderia usar as batatas, mas nesse caso o eletrolito passaria a ser básico. E também refrigerantes, só que eles possuem o ácido fosfórico. Fios de cobre e fios de cobre rígido, aqueles mais durinhos, e também 6 parafusos virgens. Virgens é aqueles parafusos que nunca foram usados e tem aquela coloração mais prateada, né? E também um multímetro ou voltímetro que serve para medir a voltagem da corrente elétrica que a gente vai fazer. E uma lixa fina que a gente vai utilizar para lixar os fios e tirar toda aquela parte encapada das pontas dos fios. Nessa experiência, ela pode ser explicada pela eletroquímica, que é o estudo da produção de corrente elétrica por meio de reações químicas. Essas reações químicas são as reações de oxirredução. E o seu processo inverso é a eletrólise, que é a formação de energia química para energia elétrica. Na prática, podemos ver esse processo nos aparelhos eletrônicos, que em seu interior, com uma série de espécies químicas, metais e soluções eletrolíticas, que geram uma diferença de potencial. Para começar a experiência, a gente vai cortar esses fios e vamos fazer 2 furinhos nos limões. Um lado desse furinho a gente vai colocar um prego, um parafuso no caso, e no outro a gente vai colocar o fio rígido. E para conectar esses dois, a gente vai usar o fio de cobre, aquele mais maleável. Então eu separei os 6 limões e eu vou interligar eles com isso, que é o fio de cobre rígido e o parafuso, que estão interligados pelo fio de cobre normal. Coloco meio parafuso dentro do primeiro limão e meio fio de cobre dentro do segundo limão. E eu vou fazer esse processo ligando todos os limões até chegar nesse último. 1 hora depois. Agora que eu fiz esse processo com todos os limões, eu vou pegar os 2 fios de 20 centímetros que estão ligados no cabo de cobre rígido e o outro ligado no parafuso, e vou colocar o que está com o parafuso no limão que foi colocado o cabo de cobre, que é o último limão. E eu vou colocar o cabo de cobre que está com o cabo de cobre rígido no limão que foi colocado o parafuso. Feito isso, eu vou realizar a leitura no multímetro e ele tem que estar ligado na escala de 20 volts. O cabo vermelho vai tocar o cabo que está interligado com o fio rígido de cobre. Já o cabo preto vai tocar o fio que está interligado com o parafuso. Fazendo isso, descobrimos então que a tensão elétrica da bateria será de 5,54 volts. Feito isso, o experimento já vai estar pronto, ele é muito fácil e rápido de fazer. Com as 2 pontas que sobraram, a gente vai conseguir ligar a LED, que foi o aparelho eletrônico que a gente decidiu usar, mas a gente também poderia usar calculadoras. A gente poderia até conseguir carregar um celular com isso, mas aí precisaria de mais limões, mais fios e mais parafusos. E agora, para mostrar que o experimento funciona, vou ligar os 2 polos nessa lâmpada para ela acender. E esse é o resultado do experimento. E assim é feita uma bateria de limão. Vamos agora para a explicação. Bom, mas o que aconteceu com esse experimento? Basicamente, a gente precisa saber o que é uma pilha e célula galvânica. É basicamente um processo espontâneo onde a energia química é transformada em energia elétrica e assim ela fornece energia para um determinado sistema. No nosso caso, como eu já falei, foi uma LED. E ele vai fornecer energia até que essas reações químicas se esgotem. Essas reações químicas são conhecidas como oxirredução, que é quando há transferência de elétrons, a perda ou ganho deles, né? Nessa pilha de limão que a gente fez, a gente pode notar que o meio dos limões é ácido, mas também a gente poderia olhar as laranjas, também seriam ácidos, né? E existem cátions e ânions neles, e formando assim uma solução condutora de elétrons.